meu Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O amor não é amado, dizia São Francisco. Deus é ainda rejeitado por muitos. Quantas pessoas acabam atribuindo a Deus coisas que na verdade elas mesmas são responsáveis. E Deus, no seu incansável amor, continua buscando nos resgatar, porque a obra dele é de restauração. Deus se inclina sobre a humanidade para que a humanidade possa buscá-lo cada vez mais. Assim como um pai que também é capaz de se inclinar sobre o seu filho para reerguê-lo, para que ele se torne capaz também de caminhar. Deus envia diversos profetas que compõem esta família dentro da história da salvação. E nós vemos que os profetas se depararam com um povo de cabeça dura, de coração de pedra, um povo teimoso, um povo resistente. E Deus continua amando.
Nós somos esse povo. E talvez dentro da nossa casa nós tenhamos muitas pessoas assim também. Teimosas, resistentes. Mas são pessoas também que nos conhecem. E elas sabem muito bem das nossas teimosias, dos nossos erros. Mas isso não quer dizer que não haja amor ali. O que nós precisamos hoje é reencontrar o amor que precisa ser amado. Ou seja, Jesus presente dentro da nossa casa, na nossa família. É muito fácil as pessoas buscarem a Deus tentando se desligar da sua realidade. E daí elas encontram só um momento de alienação, né? De fuga. Mas Deus não quer que nós fujamos da realidade. Deus quer nos fortalecer. Então há uma diferença entre fugir e refugiar-se. Quem foge às vezes está tentando se esconder de alguma coisa, esquecer alguma coisa, né? Agora quem se refugia é por um tempo que se coloca num local seguro e depois sai. Assim como você, num dia em que inesperadamente começa a chover, se refugia em uma cobertura. Mas depois, no momento certo, você então sai e segue adiante. A experiência com Deus tem que ser esse refúgio, não pode ser fuga em que as pessoas tentam se esquecer de tudo, né? Mas é um refúgio para abrigar-se em Deus, para experimentar o seu amor. E é isso que nós fazemos nesta casa santa, para que a gente volte depois para a nossa casa. Senão não haveria razão de nós estarmos aqui. O amor que precisa ser cultivado dentro da nossa própria família. Sabe por quê? Porque lá que reside o maior desafio. Jesus experimentou isso. Quando volta para Nazaré e ele é rejeitado. Jesus não é só incompreendido, não é? Ele realmente é negado por muitos. A ponto das pessoas até reconhecerem que ele tem sabedoria, que ele está realizando sim grandes feitos, milagres, mas vocês ouviram a quantidade de questionamentos que é feita hoje? Mas esse aí não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é o irmão? Quando eles falam irmãos, na verdade nós sabemos que são os parentes mais próximos, né? Como primos. Não é irmão de fulano de tal, de Beltrano, mas não é ele que... Quanto questionamento para fugir da verdade que é Jesus ali em meio a eles, que traz a cura, a salvação que eles precisam, mas que eles agora estão rechaçando, estão negando. A cura de muitas coisas para nós também se encontra dentro da nossa própria casa, porque ali nós vemos as nossas feridas mais de perto, e ali a gente pode ver onde a gente precisa amar mais. É um exercício constante, não é verdade? Tem muita gente que pode se sentir mais à vontade com outro grupo de pessoas, e tem gente que vai falar assim, a família é aquela que a gente escolhe. Não, na verdade, a família, pelo menos a de origem, não é? Foi escolhida por Deus e com algum propósito, não é? Nós estamos dentro de uma família, né, da qual nós viemos com alguma intenção divina, né? Tem ali um desígnio divino. A gente aprende com aquelas pessoas, a gente vai se lapidando com aquelas pessoas e a gente vai também crescendo com aquelas pessoas. E a família de origem, essa ninguém escolhe, né? Quem escolheu aqui o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus irmãos, né? Mas existe a família que é constituída.
que é aquela que se forma quando um casal se une, né, quando pessoas decidem conviver, né, decidem abrir-se à vida. Então ali está aquela família que é formada, é a família que nós escolhemos amar ainda mais, não é? Então depois dessa família vem um pacote também, que é a família estendida, que é tudo aquilo que vem junto, né, com o seu esposo, a sua esposa, cunhados, né, e depois também, quando se tem filhos, né, que crescem, genro, nora, o sogro e a sogra, é a família que se amplia. Ah, mas eu só escolhi a minha esposa e escolhi o meu esposo, não escolhi essas pessoas. Mas tem algum propósito ali que a gente precisa aprender para que a gente possa se tornar mais gente. Sabe qual foi a rejeição que fizeram hoje com Jesus? Porque ele era humano demais. Como que ele podia ser Deus se as pessoas viram ele no dia a dia ali? E Jesus não experimentou nenhum erro, ele jamais pecou, mas as pessoas não acreditam porque ele estava próximo demais ao longo de um tempo na vida delas, não é? E às vezes a gente não enxerga que a oportunidade da gente crescer está muito perto de nós, né? Tem alguma coisa ali que dentro da nossa família, que às vezes faz com que a gente se choque, mas também que faz com que a gente amadureça mais, que a gente se desenvolva mais na fé, e pode se tornar para nós um momento de fonte de bênçãos, né? Quantas pessoas estão aqui e aqui vieram para rezar pelos seus familiares, porque talvez muitos deles não venham à missa, não procurem a fé. Então você está representando um grupo de pessoas. Olha que responsabilidade grande. Não quer dizer que está tudo nas tuas costas, mas quer dizer que você é como um profeta para essas pessoas que não por um acaso estão na tua vida. Jesus não realiza muitos milagres, porque há muitas pessoas de coração fechado, de mente fechada. E às vezes talvez há muitas graças que não aconteçam na vida de nossos familiares, nem mesmo na nossa, porque a gente se encontra assim, fechado. Mas Jesus cura a muitas pessoas impondo-lhe as mãos. Então outras pessoas, ainda que poucas, elas se colocaram debaixo da mão do Senhor, não é? Elas se deixaram tocar pelo Senhor e assim elas foram restauradas. Já pensou se a gente imaginasse assim, olha, esse povo todo aqui está perdido, porque onde já se viu, não aceitaram a Jesus, mas ali ainda havia pessoas que o receberam e foram curadas, poucas, mas havia. Na nossa família também, talvez a gente não veja muitas oportunidades de mudança, não é? Mas ali tem algo que Deus pode fazer. E há pessoas que Deus quer alcançar. Deus se usou dos seus profetas ao longo da história. E Ele quer se usar também de nós como instrumento seu. E quando a gente faz essa experiência de sair da gente mesmo, não é? Na verdade, a gente é beneficiado por Deus. Quando as pessoas já não têm mais propósitos de vida, quando elas entregam os pontos facilmente, e principalmente na família, que é o nosso desafio talvez maior, né? Porque nós estamos convivendo com as pessoas ali sem couraça. Pelo menos eu imagino que seja assim na sua casa. Talvez em outros lugares nós coloquemos uma proteção, uma máscara, ou seja, a gente mostre só uma parte nossa. Na família a gente é quem a gente é. E talvez pelo fato de em alguns momentos estarmos sem essa couraça, ou seja, desprotegidos, de peito aberto, foi por isso que nós nos sentimos, quem sabe, em algum momento mais feridos, mais vulneráveis, porque ali existe afeto. E onde existe afeto, as pessoas também
podem se sentir afetadas em algum momento, né? Então, quando eu vejo a debilidade de um parente meu, né, e eu sinto, não tem como eu não sentir aquilo se existe amor. Ou quando existe algum desentendimento entre nós, né, e uma palavra torta, ou de repente um desacerto, uma atitude que não foi a melhor naquele momento, e a gente se sente, ao estar desprotegido, né, atingido, afetado. Se aí existe a ferida, aí também pode se manifestar a cura. Então, as mãos de Jesus demonstram a cura. E como que as mãos curam, gente? As mãos de uma mãe têm um poder imenso. Se as mães soubessem quanto essas mãos são curadoras, né? As mãos de alguém que reza por seus familiares. E esse gesto, né, de unir as mãos é universal, não só no cristianismo, mas em outras religiões mais. E constatou-se que quando as pessoas colocam as mãos postas, elas naturalmente estão também predispostas à oração e a reações, né, no seu cérebro, quando mapeado, não é? Então, as mãos unidas, pedindo para que a família se una, né? Pedindo para que Deus venha em auxílio aquilo que talvez esteja muito frágil dentro da nossa casa ou dos nossos. É um poder imenso, que é o poder da fé, que é acionado. É bênção ou não é? Sem dúvida. Mas a gente fica questionando, tal como aquelas pessoas. Ah, mas olha só, aqui em casa ninguém me ouve. Quando eu falo para alguém, eu sou respeitado, né? Lá em tal lugar, daí sim eu me sinto acolhido, né? E a gente fica com um monte de questionamento. Por que aqui ninguém se entende? E tantas outras coisas, né? Porque tal pessoa me falou isso. E no questionamento a gente perde a oportunidade de crescer. Se tem alguma coisa que nós vivenciamos e nos afetou, é porque também tem alguma coisa que precisa da cura em nós. Nós queremos estender a nossa mão, e estender a mão para um familiar, nem sempre acontece quando ele merece, mas quando ele precisa. Amar o outro não só quando a gente acha que ele é digno do amor, não é? Mas quando a gente vê que ele mais necessita. Mas por que eu vou fazer isso? Sempre eu. Porque Deus faz assim com você e comigo. E se é você que está nesta igreja, meu irmão e minha irmã, é porque é você que é eleito a ser profeta. Mas não é profeta que vai agora chegar apavorando na tua casa e dizendo tudo aquilo que está errado, né? Porque não é esse profetismo que o Senhor quer, mas um profeta que leve as pessoas a pensar. Um profeta que fale sim a verdade, mas que não perca de vista a caridade, que queira ganhar as pessoas para Deus e queira ganhar a unidade, não é, entre essas pessoas. Um profeta que seja sinal de esperança dentro da sua própria casa. Um profeta da alegria, um profeta do perdão, um profeta da restauração. Se Deus não se cansa de nos amar, por que a gente vai se cansar tão facilmente daqueles que estão conosco? Nós queremos pedir hoje que Deus restaure o nosso amor. Nas fases mais difíceis dos nossos familiares, nós podemos lembrar que talvez também em outros momentos difíceis nossos, de alguma maneira a gente recebeu amparo. E ali Deus estava, e ali Deus está. Por isso, queremos juntos crescer na fé, permitindo que a restauração do Senhor se faça em nós, porque o próprio Deus se fez homem dentro de uma família para mostrar que está conosco até o fim dos tempos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.